E nós estamos aqui fazendo esse bate-papo com a Dona Maria da Glória por conta do lançamento do seu livro Memórias, que vai ser lançado dia 24, que horas, Dona Maria da Glória? 19 horas no Teatro Rosa Moraes. E nós estamos aqui para convidar a todos vocês, amantes da literatura, amantes da boa história, amantes da família crateuense, que compareçam ao Teatro Rosa Moraes para prestigiar o lançamento desse livro, dessa professora, dessa bancária, dessa funcionária do INSS, dessa mãe de família, dessa minha querida amiga Maria da Glória. Então é isso, pessoal. Convidamos vocês, Maria da Glória, né? E eu ficarei muito grata com a presença de vocês lá no Teatro Rosa Moraes, às 19 horas do dia 24 de agosto. No livro, eu já falei, mas nós vamos falar novamente. Vocês vão encontrar aqui, pessoal, história da família do seu Ferreirinha, histórias da profissional Maria da Glória, história de vida, história de namoro, história de trabalho. Olha, é um livro, história. Muita informação. História da época da ditadura, muita coisa. Olha, tem muita coisa e vale a pena vocês comparecerem e adquirirem esse livro. E o prazer é todo meu de falar com você, de falar para todos a respeito do meu livro. Primeiramente, quando eu ainda trabalhava no SEJA, o Centro de Educação de Jovens e Adultos, alguns colegas, professores, que são acadêmicos, escreveram livros. Isso foi uma das motivações. Outra motivação foi minha filha mais velha, Madalena, que ela me incentivava muito. Ela falava: mãe, escreva a sua história. E a outra motivação foi o meu pai. Meu pai, ele motivava muito os filhos para lerem, para escreverem. Ele também foi meu grande motivador. O papai, que o Edmilson conheceu muito bem. Com certeza, o seu Ferreirinha, que sempre foi um bom amigo, não só meu, mas amigo da minha família. A minha mãe, por exemplo, Ana Raquel, que ainda hoje está viva, tem um carinho muito grande pelo seu Ferreirinha. E ele por ela, era assim uma amizade muito boa. E a gente aproveita já para convidar os amigos, amigas de Dona Maria da Glória, os amigos que fazem parte da academia, que estão apoiando essa iniciativa, para que estejam presentes lá nessa data, que é um momento muito importante. A celebração, o lançamento de um livro, sempre foi uma coisa assim muito gratificante. E também vai ser lançado em Fortaleza, Sim. No dia 28 de setembro, lá na ABB. Muito bem. E aqui eu estou tendo todo o apoio da academia. A presidente, a Adriana, está sendo uma grande colaboradora para esse lançamento, e também o Erickson. E eu agradeço bastante a eles. Muito bem. Isso até realmente é o papel da academia, né? Promover, interagir, contribuir, divulgar, né? Os lançamentos literários aqui na nossa região. E motivou a senhora, além da filha, o seu pai, seu Ferreirinha, que foi um escritor, que escreveu vários livros. Eu me motivei também pelo desejo de escrever sobre a minha família, né, para as pessoas, divulgar a história da nossa família. Todas as famílias têm histórias e a nossa tem bastante história. Então eu escrevo tudo sobre a minha infância, a minha adolescência, o meu namoro, o meu casamento, né? O nascimento dos filhos, dos netos. Eu escrevo sobre o papai. O papai, ele era muito dinâmico, o papai. Ele era comerciante, era escritor, historiador. E o papai pertencia naquela época ao Partido Comunista, que era assim um partido que a classe dominante não aceitava. Então o papai sofreu muitas pressões devido a isso, inclusive muitas prisões. Ô, Dona Maria da Glória,
Só fazendo aqui uma breve interrupção, é porque os leitores devem estar ansiosos para eles mesmos lerem essas histórias no seu livro, que está maravilhoso. Não, eu estou falando isso porque o leitor vai ter a oportunidade de se deparar com muitos assuntos, dentre estes relatados por ela, que foi um pouco da história do Sr. Ferreirinha e do João de Paula, seu filho, principalmente na época da ditadura, mas tantas outras histórias. Minha vida profissional, né? Sim. E minha vida, com certeza. Tanto minha vida estudantil, minha vida com profissional, certeza, né? Com certeza. Nós, quer dizer, atualmente só somos 7, né? Porque faleceu Socorro. Éramos 9. Faleceu o primeiro, o primogênito, né? Com 8 anos de idade. E ficamos 8. A mais velha é a Miriam, professora. É uma família quase de professoras. Quase todos professores, né? É verdade. Só não é a professora Luzia. A influência do Sr. Ferreirinha. Né? Professora Miriam, Socorro, eu, Olga e Rita Maria. Só não foi professora a Luzia. Né? Há um certo tempo da vida, a senhora encontrou o seu grande amor, Paulo Edson. Como é que foi essa história aí? Um pouquinho dela. O Paulo foi o meu primeiro e único namorado, Edmilson, acredita? Foi. Paulo, eu tive o privilégio de desfrutar da amizade dele, era uma pessoa, a gente se dava muito bem, muito extrovertido, ele era muito brincalhão, muito bem-humorado, uma figura maravilhosa. Nós namoramos 5 anos, Edmilson. Eu comecei a namorar com o Paulo, eu tinha 14 anos, e nós casamos, eu tinha 19 anos. Sim. E nós passamos 56 anos de casados, Edmilson. É uma vida, né? Uma convivência muito boa. Eu imagino. Eu acompanhei o parte Paulo dela. Era muito carinhoso, ele era muito dedicado à família, tanto aos filhos como aos netos. E também a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, tinham o Paulo, assim, era uma pessoa muito querida. Minhas irmãs e irmãos consideravam o Paulo um irmão muito querido. E aí, muita saudade dele, né, de muita saudade, né, ele deixou muita saudade. Há mais de um ano. Eu entendo. Fez a sua Páscoa definitiva, deixou muita saudade. Verdade. Mas a vida é assim, né? Faz parte da vida, né? Eu já sabia de parte da sua atuação profissional, mas a senhora foi polivalente, né? Várias funções. A primeira função, qual foi? Isso, Edmilson. Eu iniciei lecionando na Escola de Comércio. O professor Luiz Bezerra foi meu professor. Eu fazia o 3º ano normal e ele disse: olha, Maria da Glória, você vai ser convidada a lecionar lá na Escola de Comércio, que ele era o diretor, não é? Sim. Então eu iniciei dando aulas lá na Escola de Comércio, numa sala de aula de 80 alunos, mas os alunos eram tão educados, alguns mais velhos do que eu. Tinha o Oswaldo Fernandes, o Otacílio Marques e muitos outros que eram mais velhos do que eu. Hoje seria praticamente impossível se dar aula numa sala com 80 alunos, né, Madeira? Aí depois disso aí eu fui Pio XII, ginásio Pio XII. Quantos anos? E depois, não, 23 anos de escolas oficiais. Porque eu fiz 2 concursos, Edmilson. O primeiro concurso eu fiz em 1970. Não havia colégio estadual de 2º grau, né? Sim. Aqui em Crateús. Porque o colégio era das filhas de Santa Teresa que doaram à diocese. Depois aqui Dom Fragoso doou ao Estado, o Colégio Regina Paz. Então, eu fiz o concurso em 1970 e fui assumir em Nova Russas, no Colégio Estadual de Nova Russas, porque aqui não tinha colégio estadual. Aí, quando Dom Fragoso doou ao Estado, eu vim para o Colégio Regina Passes. Foi em abril. Aí saiu do magistério e foi para... Aí fui para o INSS. Outro concurso. Aí veio uma seleção
para o INSS, que foi fundada a agência do INSS aqui em Crateús. Sim. Então eu trabalhei 4 anos no INSS. Do INSS eu fiz o concurso para o Banco do Brasil. Aí fui para o Banco do Brasil, trabalhei 18 anos. Quando eu me aposentei do Banco do Brasil, eu tinha 50 anos. Eu achei que ainda estava muito nova para ficar sem fazer nada. Aí o que eu fiz? Fiz novo concurso para o Estado e fui ser novamente professora, ainda por 16 anos, Edilson. Foi. Contando o meu tempo todo de serviço, são quase 50 anos. Entre professora, INSS, funcionária pública e funcionária do Banco do Brasil. E sem contar meu tempo que eu trabalhava com o papai. Sim, trabalhava na padaria. padaria. Trabalhava com o papai na livraria. Quer dizer, foi uma vida de trabalho, né? Agora que eu estou folgando e resolvi escrever esse livro. E agora resolvi escrever esse livro. Mas nós não vamos falar do conteúdo do livro, não. Não, porque os ouvintes aqui que estão nos acompanhando, que estão convidados a ir ao teatro, adquirirem o livro e aí se debruçarem sobre ele e acompanharem muitas histórias aqui da nossa querida cidade. Será uma a participação da família Brasil. Ferreirinha, certo? Meus antecedentes, né? E falei sobre mamãe, sobre papai, né? Sim. E falei sobre a minha família, o meu casamento com o Paulo, Sim. né? Sobre os filhos, parte os netos, né? Aí vem E a minha vida profissional eu falei, minhas colegas de trabalho, e falei sobre minha vida estudantil, falei sobre as pessoas que trabalharam para a nossa família, as nossas secretárias, falei sobre o meu trabalho voluntário, que eu trabalhei no Comitê contra a Fome e a Miséria, quando eu ainda trabalhava no Banco do Brasil, e ainda participo da Pastoral do Dízimo. Certo. E também na segunda parte do livro eu coloquei as mensagens da minha irmã Socorro, né? Já falecida também, que deixou muitas saudades. Né? Socorro, eu tenho uma matéria que eu fiz com ela e na oportunidade ela fez até uma demonstração da sanfona. Ela era muito animada. Ela me dava muito bem com ela. Muito animada. Aliás, Magda, agora deixar claro aqui que eu sempre tive você sempre foi um amigo. carinho muito grande pela família, né? E a gente também, a gente tem muita amizade, muito carinho por você, Edmilson. A gente é muito grata, né? Por tudo que você sempre homenageou o papai. Sempre. E a família. Mas é porque o seu Ferreirinha, deixando claro aqui também, pessoal, o seu Ferreirinha, dentre muitos cratelenses, foi um homem que desempenhou inúmeras funções aqui nessa cidade e todas ele fazia com muito zelo, com muita dedicação, desde a associação comercial, a parte de empreendimento, de padaria, de livraria, da Casa Ferreirinha, Casa Norberto Ferreira, né, que era tem tudo na cidade naquela época, né, mas agora? O pessoal dizia, tem tudo na loja do seu Ferreirinha. E eu espero por vocês lá no Teatro Rosa Moraes, dia 24 de agosto, para o lançamento do livro. E em Fortaleza vai ser? Em Fortaleza, 28 de setembro. 28 de setembro? 28 de setembro. Então, os amigos que estão aí em Fortaleza, que estão nos acompanhando, já coloquem aí na agenda. Vai ser aonde? O local? Na ABB. Na ABB. Muito bem. Dona da Glória, família. Fala só um pouquinho da sua família, dos filhos. Meus filhos são maravilhosos, né? Me deram muito apoio, né? Para esse livro. Como eu falei, primeiramente, a minha filha mais velha, a Madalena, ela me motivou bastante. E todos assim acompanharam, né? Para eu escrever esse livro. E assim, eu me orgulho muito deles, dos meus filhos, né? E os netinhos, quero muito bem aos meus netos. Quantos netos? A gente ser avó é uma São coisa... quantos? É muito maravilhoso ser avó. São quantos netos? 5 netos. 5 netos. 5 netos, né? Muito bem. Os 2 que moram lá em São Paulo, que a Madalena mora em São Paulo há quase 11 anos, né? Ela
fez o mestrado e agora está cursando doutorado, Edmilson. Ela é uma estudiosa. Muito bom. E o meu filho, Norberto, terminou a administração de empresas, né? Trabalha para algumas empresas. E o Bergson é advogado, né? É o caçula, eu conheço né? mais o Norberto, que tem uma convivência mais. Aí o mais Bergson próxima. tem uma fofinha que nasceu há pouco tempo. Ai, é tão fofa a Sofia. E assim, a família da gente é muito importante. Verdade. Mas também a minha família, os meus irmãos, não é? A gente foi educada, Edmilson, assim, com muita união, não é? União assim com os irmãos, as irmãs. Isso foi muito cultivado pela mamãe, pelo papai, a união. Olha, a gente fala muito do seu Ferreirinha e eu não lembro o nome da sua mãe. Maria de Lourdes. Eu a conheci, mas não... Ela era tão católica, Era. tão rezadeira. Era. Edmilson, ela era muito rezadeira. Ela já vinha de uma mãe rezadeira, que era a vovó Luzia, Sei. que eu falo aqui no livro. Certo. Ela era muito rezadeira. E a mamãe também. A mamãe Muito rezava bem. muito, ela tinha muita fé, sabe? Eu havia combinado, agendado com a Dona Maria da Glória, que a gente ia fazer uma espécie de uma live, né, um Provcast, que é o que eu estou apresentando ultimamente. A gente ia falar ao vivo sobre esse livro. Mas por uma questão de agenda, e ela está super atarefada com a previsão de lançamento, né, o pré-lançamento do seu livro, que realmente eu sei que deixa assim a pessoa muito atarefada, ela resolveu, Edmilson, vamos fazer aqui mesmo, vamos fazer uma conversa ótima. E nós estamos aqui fazendo esse bate-papo com a Dona Maria da Glória por conta do lançamento do seu livro Memórias, que vai ser lançado dia 24, que horas, Dona Maria da Glória? 19 horas, no Teatro Rosa Moraes. Que será uma grande satisfação eu contar com vocês lá na apresentação desse meu livro. Muitíssimo obrigada e muita gratidão por todos que forem lá para o lançamento desse livro.